E existe algum cruzamento perceptível também entre esses criativos e diferentes regiões do Brasil ou do mundo, ou cruzado com o segmento? Então, se o ad estiver sendo mostrado para uma mulher ou para um homem de tal faixa etária, esse converte mais que aquele? O que vocês já aprenderam com esses testes? Que eu acho que é algo super relevante de falar sobre, que talvez possa ser muito replicado em outras indústrias, né? Acho que sim. Uma coisa que eu aprendi, e acho que eu já via isso um pouco na Stax, que a gente tinha 30 e poucos países, e tinha países bem diferentes, e a mesma coisa do na Life o que funciona no Ocidente, tipicamente funciona mais ou menos a mesma coisa, né? Então, no Ocidente, os gostos são parecidos, as coisas que convertem são parecidas. Onde a gente vê mais diferença é especialmente China, Japão. Então, Japão, o jeito de UI, aquela UI clean, aquela coisa sem muitos elementos, para eles é esquisito, né? Eles querem um negócio Poluidão, super carregado, poluído. E aí a gente faz coisas específicas, geralmente com parceiros lá, e realmente faz diferença essas mudanças. E aí o que a gente vê um pouco é entre placements, né? Então, se você vai fazer um anúncio no YouTube, é diferente do no Facebook. Então, no YouTube você é meio que obrigado a ver o começo do vídeo, então você vai ter que otimizar mais para contar uma história. Você consegue ter um pouquinho mais de história. No Facebook você precisa chamar muita atenção, então os primeiros 2, 3 segundos são mais importantes. Então, aí tem algumas nuances, mas a gente vê muito o vídeo que funciona, ele funciona para audiências bem amplas mesmo. Que legal. No caso dos criativos, quando a gente conversou a última vez, você estava me contando um pouco do processo de fazer isso e uma coisa que me assustou muito foi o tempo para fazer isso, né? Assim, o tempo de criação dessas coisas. Conta pro pessoal um pouco da dimensão dessas coisas, sabe? Porque criar um vídeo demo de um jogo não é criar artezinho do Instagram que a gente faz em 2 horas, O negócio é sabe? jogável, né? Em muitos casos. Exato. Então, isso é um dos grandes desafios que a gente tem, porque não é, assim, se fosse para testar banners estáticos, seria muito fácil criar um monte de versões e iterar. Para construir um vídeo de 30 segundos é muito mais trabalhoso. E aí o que a gente costuma fazer a gente tem todo um processo de pré-produção. Então, primeiro a gente tem a ideia de, por que essa ideia vale, baseado em tudo que a gente aprendeu no passado e o que a gente está vendo no mercado. Aí a gente resolve para a pré-produção, que cria o roteiro. Aí vai para o processo de pipeline parecido com o de filme, né? Óbvio que uma menor escala, né? Mas parecido com o que a Pixar faz. Então você modela os personagens, você anima os personagens, você põe a luz do cenário, e aí você solta ele lá no final. E aí o que a gente faz para cada vídeo que a gente faz, a gente tem algumas tags que a gente coloca. Então, o personagem tal, o enredo tal, a ideia tal, para depois a gente conseguir usar e bater os dados e ver, constantemente o personagem A é melhor do que os outros. E a gente faz um monte de 8, 10 versões de vídeo com essas combinações e ver se, então esse aqui é o vencedor ou isso aqui é inconclusivo, então provavelmente não importa. E aí o que a gente tenta otimizar cada vez mais é como é que você cria bibliotecas para fazer as coisas mais rápido, né? Então, se a gente está sempre fazendo anúncio para o Tênis Clash, que é um jogo de tênis, tudo bem, as quadras, os personagens, até as animações de algumas coisas de tênis, se a gente fizer bem feito, bem catalogado, dá para a gente aproveitar isso muito e acelerar muito o desenvolvimento. Então, acho que, dado que, pensando num produto que vai ter uma vida mais longa, né, que não é uma coisa que você precisa anunciar por 2 meses e acabou, vale muito a pena fazer esse planejamento Um pouco, né? e ficar iterando, e os aprendizados eles vão acumulando para outros produtos e etc. Mas quanto tempo de um time de qual tamanho para fazer um negócio assim? A gente tem tipos de complexidade diferentes, mas para jogos 3D, que é a maioria que a gente faz, geralmente precisa de um time de umas 8 pessoas por um mês para fazer um vídeo novo do zero, né? Eu ia te perguntar isso. Quantos jogos são no total que vocês hoje, ou que vocês estão pelo menos trabalhando na aquisição e tal? Que a gente opera, investe, são 5 hoje. 5. E vocês soltam quantos vídeos por mês novos? Desde variações de um mesmo que já existe até novos? Coisa de 400. Parabéns. Aí a gente entende o que realmente é testar, né? Que às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu já criei aqui 5 hipóteses e rodei e fala assim, cara, não, é muito mais profundo que isso. E sem contar que, assim, né, uma vantagem, por um lado, uma vantagem é que é isso, é muito rápido você, pelo volume das coisas, muito rápido você coleta as evidências, faz mais sentido vir para um lado, vir para o outro e tal, mas... E eu acho que, assim, na Mentes foi a primeira experiência que eu tive de fazer esse tipo de coisa mais sistemático. E não era anúncio, porque a gente era totalmente orgânico,
Mas era tipo product led, era tipo alterar a cor de ícone no jogo, era o personagem ter cor diferente, era, cara, apresentar essa informação primeiro ou essa, era mudar tempo que as coisas expiravam, porque em jogo é muita coisa que um ajuste às vezes faz muita diferença no tempo de engajamento da pessoa, no quão rápido ela consegue evoluir ou não, às vezes era melhor ela evoluir mais devagar. Então era muito detalhe assim, e a gente começava a catalogar e tentar entender e cruzar as informações e estimular certos comportamentos para chegar mais rápido no objetivo que a gente tinha, que era vender, no nosso caso lá, as moedas pagas, enfim. Uma das coisas mais fascinantes de games é isso, você tem tanto grau de liberdade, no fundo você cria um universo que tem economia, tem inflação, tem comunidade, e você tem muita coisa para ficar... A monetização é muito legal também, né? E do equilíbrio do ecossistema do jogo. Exato. Mas acho que esse approach que a gente tem para criativos, ele vale para produto, ele vale para várias outras coisas, né? Então a gente tenta olhar para, sei lá, tem um produto novo, um jogo novo, eu preciso descobrir o que vai funcionar melhor para vender para a maioria dos usuários. Então a gente começa com, sei lá, 10 ideias muito diferentes entre si e tenta produzir essas ideias com o menor custo possível, né? Idealmente até estático, se der. E aí testa essas 10 ideias. Então tá bom, tem essas duas aqui que são mais promissoras. Aí você começa a investir mais custos de produção de criativos para essas duas ideias. Aí você faz um vídeo mais complexo. Aí uma vez que você acha o vídeo mais complexo, você fala, essa aqui é a vencedora. Tá bom, agora vamos fazer as interações menores, que é trocar o botão, trocar o personagem, trocar o UI. E aí, no fim, na hora que você faz todo esse processo, no fim você está com um criativo que converte 2, 3 vezes melhor do que o que você começou. E isso tem um impacto gigantesco, né? Então você está pagando 2, 3 vezes menos para comprar cada usuário. E isso para a gente era tão relevante, assim, apesar de não ser no criativo, que os nossos jogos eles não eram criados pela minha empresa, né? A gente era uma distribuidora dos jogos aqui no Brasil. Só que o que a gente acabou fazendo, entendendo a importância disso, era que a gente criou um estúdio de design para poder criar conteúdo, e aí era 3D, era complexo, colocar aquilo dentro dos cenários e tal, para ter conteúdo local e poder fazer esse trabalho mais de produto mesmo. Aí time de dados local, aí os servidores dos jogos que estavam aqui no Brasil, a gente que cuidava de tudo, porque era um volume gigantesco de pessoas acessando, aí método de pagamento local, aí a gente teve que criar toda uma coisa. Mas uma das partes que a gente mais acertou, eu acho que foi criar um time que nem era local, ficava na Colômbia, mas que a gente direcionava daqui, que era dessa parte de design dos assets e programação disso no jogo. E aí a gente trabalhava em conjunto com os chineses, russos, aí dependia do jogo. É um negócio meio bizarro, mais global mesmo, né? Ô Vitor, assim, no fim das contas, então, assim, o seu, que está, né, dentro baixo do seu guarda-chuva ali, é realmente a parte de aquisição, não a parte de retenção no game, por exemplo, é um outro time. É outro time? Isso. Isso em games mobile faz muito parte do jogo, do produto em si, né? Então o produto ele está sempre pensado em criar essas mecânicas de retenção, essas mecânicas de monetização. Então hoje a gente tem uma área de publishing, a gente tem duas grandes áreas na empresa, né? O estúdio, que é quem produz o conteúdo, produz os jogos, e publishing, que é quem faz os jogos serem bem-sucedidos comercialmente, de uma forma ou de outra. E aí eu toco toda essa parte de distribuição, né, que é basicamente a aquisição de usuários. E tem uma outra área de monetização que fica tentando implementar as mecânicas que funcionam across jogos, e tem algumas mecânicas que são assim, no que já existe dentro dos jogos. E aí a parte mais de qual feature vai ter dentro do produto, aí isso fica dentro dos times de jogos mesmos. E a gente tenta fazer um pouco esse balanço.